Olá pessoal, dando continuidade ao estudo do princípio da humanidade. Vamos percorrer alguns pontos a mais para melhor fixação do conhecimento e agregar mais informações para você enfrentar outros tipos difusos de questões de prova que possam surgir e vamos ver alguns exemplos ao final do estudo desse tema. Vamos resolver questões de concurso. Uma questão lógica, a ideia de humanidade das penas está intrinsecamente ligada à proporcionalidade inata aos seres humanos. Uma pena desumana é logicamente desproporcional, mas como os seres humanos são seres de ações, seres éticos, morais, no seio social pode haver por convenção, pela volição, pela vontade humana, uma quebra nesses sentidos. E ao longo da história das sociedades, da história do conhecimento humano, dos fatos humanos, vamos ter muita dissidência teórica, muita doutrina sobre classes sociais, por exemplo, sobre dominantes e dominados, em uma luta pelo domínio da linguagem e atribuição de sentido às coisas, o que é verdadeiro, o que é falso, por exemplo. Então vamos percorrer um pouquinho aqui de fatos históricos para você entender, mesmo que de maneira um pouco difusa, a evolução desse sentido do princípio da humanidade. Nós vamos separar aqui nesse ponto 2 a parte da vingança divina da privada e pública. Então, há muito tempo atrás, nós tínhamos uma ideia, o ser humano tinha uma ideia de que existiam deuses que agiam no mundo terreno em razão de más condutas humanas. Então, aqui, uma colheita, por exemplo, não poderia ser boa porque alguém daquela comunidade praticou algum mal. Então, os deuses iriam penalizar. Então, você teria seca, ou teria muita chuva, o que abalaria a colheita. E isso era entendido como um mal aplicado pelos deuses em razão de alguma conduta de alguém daquela comunidade que não agradou esse Deus da colheita aqui, por exemplo. Então, essa pessoa tinha que ser punida para satisfazer, para acalmar a ira dos deuses. Você observa muito isso nos filmes sobre a Grécia Antiga. Os deuses do Olimpo, eles penalizavam a população a depender do que cada um fizesse. Então isso era chamado, conhecido como violação totêmica, infração totêmica. Daí que surge a ideia de totem, que é uma representação do Deus na Terra, ligado a elementos da natureza, e haveria então essa influência entre os dois mundos de maneira bastante direta. Então observa que essa infração cometida por uma pessoa da sociedade era social, implicava em um dano e um mal a todas as pessoas. Ora, não teria colheita. Só que eu já avançando um pouco na história das civilizações, eu vou partir agora para a descoberta do relógio, do tempo, das estações do ano. Então percebeu-se que sempre haveria seca, chuva, frio, inverno, verão, porque era algo da natureza, natural, e não porque algum deus estava punindo aquele clã, aquela tribo, aquela sociedade. Então a descoberta do tempo, essa capacidade humana de perceber que o tempo ele acontece de maneira cronológica e sazonal, as coisas se repetem como as estações do ano, permitiu um afastamento dessa ideia de vingança divina. Então já vamos entrar aqui numa esfera mais
antropocêntrica, o homem já se colocando como agente do seu próprio destino. A depender do que ele fizer, haverá uma consequência. Podemos até avançar e falar da lei de Newton de causa e efeito. Algo acontece aqui, você logicamente calcula um efeito. Então nós saímos um pouco dessa esfera da vingança divina, então vamos ter a diferença, a divisão entre um Estado teológico, um Estado laico, vamos ter estados teocráticos que vão querer governar ainda com essas ideias voltadas para as leis divinas, e estados democráticos, republicanos e laicos. Então, eu estou falando lá da origem, você consegue ainda transportar essas ideias para a nossa idade contemporânea. Então, agora vamos pular para a vingança privada e pública. Quando nos afastamos, então, dessas noções de vingança divina, como que se dava a retribuição do mal praticado por uma pessoa naquela comunidade? Através, logicamente, da vingança privada. Então, não tínhamos mais uma punição atribuída, fixada, determinada por um Deus. Mas o mal que alguém fizesse na comunidade teria que ser penalizado, teria que ser tratado. E você entra então na vingança privada porque ainda não tínhamos órgãos públicos desenvolvidos como temos hoje. E aqui vamos ter a chamada então vingança de sangue. Quando alguém pratica o mal, por exemplo, mata um membro de uma família, essa família também mataria um membro da outra família. E aqui você vai trabalhar a ideia do talião, a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Talião significa e deriva de uma palavra cuja raiz é tal. Talião significa tal, essa é a tradução. Um mal feito merece receber uma retribuição tal como aquela praticada, um mal tal como aquele vivenciado. Talião, tal e qual. Assim, se alguém matasse um membro de uma família, essa família mataria um membro da outra. Se alguém cegasse uma pessoa, aqui é uma pessoa com dois olhos, ó, está enxergando direitinho. Aí vem um agente e cega essa pessoa. Essa pessoa pode ir lá também na casa da pessoa, encontrar com ela e pela lei de talião vai cegar um olhinho também. O que vamos ter aqui? Duas pessoas que só enxergam com o olho. E isso vale para outros membros. Então teria pessoas só com uma perna, etc. E até pessoas completamente cegas, porque se só tivesse um olho, teria o outro olho também perfurado, se ficaria completamente cega. O que percebeu-se no decorrer do tempo? Que esse modo de se trabalhar a justiça, que é a justiça privada, deixava as comunidades indefesas, porque naquele período havia muitos conflitos, muitas guerras, e as pessoas da comunidade que formavam o próprio corpo defensivo já ficavam debilitadas. E aqui nós já vamos percebendo uma transição para a ideia de justiça pública, nesse interesse de preservar as pessoas para que aquelas comunidades tenham gente suficiente com habilidade em perfeitas condições para se manter naquele corpo defensivo. Então você vai percebendo que a ideia de humanidade das penas lá na origem pode ter uma outra explicação, um fundamento prático, nada relacionado à moral, ao inatismo, à essência das coisas, à natureza sublime do homem. Aqui eu tenho uma explicação simplesmente prática, política. Vamos humanizar as penas para que tenhamos membros na nossa sociedade suficiente para que a sociedade persista. E você, lembrando das aulas introdutórias, vai lembrar também da natureza gregária do homem. Então, essa necessidade de manter a saúde física das pessoas, da comunidade, a salvo, incólumes, tem a ver
com a natureza gregária dos homens. Precisamos ficar juntos até para nos defendermos de outras tribos, outros clãs. Tudo bem, está dentro da ideia original da natureza gregária dos homens. Mas aqui você observa essa explicação mais prática. Então nós vamos avançar agora aqui, ó, já para outro período, outro ponto. Aqui nesse momento, nesse tópico, eu falo de provações, ordalhas ou juízo de Deus. Já é um outro período, já vamos avançar para o período da Alta Idade Média, até o século XII depois de Cristo, e aqui você já vai ter uma outra explicação para a necessidade de humanizar as penas. Ordalha significa um julgamento superior a tudo, é o julgamento de Deus, é o juízo de Deus. Quando nós vamos trabalhar essa reminiscência da religião no mundo temporal, no mundo laico, não religioso, sociedade civil, nós precisamos retornar no tempo, porque hoje o Estado é laico, religião e Estado, sociedade civil, não se misturam. O que o Estado, a sociedade civil, garante é liberdade de culto, de religião, mas não há nenhuma influência entre religião e o que acontece na sociedade civil. Tivemos um fato recente de uma menina de 11, 12 ou 13 anos que pleiteou judicialmente a família e tudo mais em razão de estupro, o aborto. E você teve aí televisionado diversas linhas religiosas condenando, dizendo que não deveria fazer isso, etc. E a justiça brasileira foi lá e autorizou, foi feito, o médico fez e foi tudo certo. Porque não há essa dependência nem influência direta na argumentação religiosa para o que a lei, a sociedade civil vai decidir a respeito de um fato concreto no nosso universo humano e social, aqui presente em determinado período da história. Mas isso nem sempre foi assim. Então, quando nós trabalhamos esse período de influência da religião no mundo social, nós precisamos falar das ordalhas. E aqui vamos nos transportar para um período que vai da queda do Império Romano do Oriente, a queda de Constantinopla, até o século XII depois de Cristo. Esse é o período chamado da Alta Idade Média, quando tem ascendência o sistema feudal e a religião, a Inquisição, estão em pleno dinamismo e eficiência, funcionando. Então aqui, Alta Idade Média. Pois bem, eu falei que da vingança privada houve a necessidade de se publicizar a vingança. Essa forma de publicizar a vingança ganhou contornos de um direito penal do terror, porque a sociedade política, o Estado, né, entre aspas, um representante de toda a sociedade, deveria então impor o medo naquelas pessoas para que elas não praticassem o mal. Porque esse mal afetaria toda a sociedade, não eram os deuses que penalizariam mais as pessoas, seriam um órgão público, né? Entre aspas, dentro lá do contexto histórico. Então haveria essa ideia de que o medo, o terror tinha como efeito frear as pessoas de fazerem as coisas. E você tem nesse momento, então, penas cruéis, penas degradantes, pena de morte com suplício, pena de morte sem suplício, enterrar vivo, roda, partir a pessoa desmembrando os seus membros, com cavalos puxando os braços, as pernas, água quente em cima, afogamento, etc.
Dessa forma, algumas pessoas seriam tratadas como oferenda, como bode expiatório. Não importa se fosse culpado ou não exatamente, mas sacrificaria-se uma pessoa para que todas as demais tivessem aquilo como exemplo. É o direito penal do terror. O Estado vai se colocar como uma fonte de imposição de medo. Então, uma pessoa pagaria o preço, não importa nem se fosse culpada exatamente. Assim, se preservaria as demais pessoas e evitaria aquele problema da justiça privada, da lei de talião, com os desfalques que aconteceriam então nos exércitos, nas forças combatentes. Direito penal do terror, alguém vai servir aí de bode expiatório, penas cruéis, penas com suplícios, penas públicas, aquele enforcamento que você verifica no filme, aquela plateia assistindo, então direito penal do terror. E sociedades contemporâneas também têm o direito penal do terror como ideia que deve ser seguida até hoje. Você liga a TV, houve uma conversa de bar, uma conversa entre pessoas de todos os níveis de formação, e você escuta ainda essa vontade de que tenha vigor esse direito penal do terror ou uma espécie desse direito, propugnando-se por penas mais severas, etc. Então, pessoal, apesar dessas ordalhas, essas provações, que eu vou falar o que é e como se dava, serem vistas como algo ruim ou mal, foi algo que ajudou, contribuiu para que chegássemos na humanidade das penas. Uma vez que, com essa influência da religião no Estado civil, no mundo social, teve como pano de fundo a ideia de salvação da alma. E a alma, ela seria salva se a pessoa se arrependesse, se expurgasse aquele mal. Então a confissão nesse período era a rainha das provas, porque a pessoa deveria se arrepender. Para se arrepender tinha que confessar. E aí que entra então o juízo de Deus, as ordalhas. Assim, as torturas eram validadas, era uma prática recorrente para que a pessoa confessasse. Lógico que haveria um curto-circuito aqui nessa situação, porque a pessoa que é inocente, ela vai confessar para se livrar daquela dor atual. E quem é culpado vai procurar resistir àquela dor ao máximo e pode até se livrar da pena. Então, acontece justamente o contrário do que se espera com a tortura. A pessoa que tem robustez física, é forte, aguenta até passar por situação de tortura, tem um psicológico muito forte e é culpada, resiste, vai tentar resistir. E que é inocente, vai logo confessar para se livrar daquela situação. Mas nesse período isso não importava, porque havia essa mistura de desígnios. O direito penal do terror, alguém tinha que pagar o preço para servir de exemplo. Ao mesmo tempo, estava imiscuído aí nesse momento da Alta Idade Média essa ideia religiosa de salvação da alma, do arrependimento e da confissão, do reconhecimento do erro. Então aconteceria e se realizaria as duas finalidades das pessoas que estavam no poder. Porém, como eu disse, essa influência religiosa com relação a essa necessidade de salvação da alma permite um olhar, mesmo que muito rudimentar, para a pessoa humana. Vai servir como um germe, desenvolvimento dessa ideia que hoje compartilhamos de dignidade da pessoa humana. E nós vamos ter aqui, no momento bem posterior, com o cristianismo, o direito canônico, uma defesa da humanização das penas, da abolição de penas cruéis e da necessidade de salvação da alma, e isso também vai contribuir para o surgimento da PPL, da prisão privativa de
liberdade. A pessoa presa vai ter oportunidade de trabalhar tudo isso, essa expiação e essa salvação da alma. E no período anterior, como que se davam essas orvalhas, essas provações? Acontecia de diversas formas. Eu vou citar duas. A pessoa colocava a mão em água fervente. Se aquele machucado, depois de enfaixado, depois de um tempo, ele inflamasse, não se curasse, é porque a pessoa era culpada. Isso era o juízo de Deus. Se tivesse ali uma boa cura, não tivesse inflamado, a pessoa era inocente. Outra ordalha, outra provação, era enrolar a pessoa em um pano, acorrentar ela, jogar no lago, no mar. Se a pessoa boiasse, era inocente. Se afundasse, era culpada. Então isso era um meio de prova, eram as ordalhas, as provações. E as penas também se davam no mesmo sentido, porque essa forma de obter a prova é uma punição antecipada. A tortura é uma punição degradante, inadmitida e ainda antecipada, porque você está pré-julgando alguém. Por isso que os inocentes, eles confessam logo, porque eles querem se declarar culpado para sair daquela dor que é insuportável. Então vamos avançar aqui para o século das luzes, século XVIII. Por que século das luzes? Porque a luz divina era que estava imiscuída aqui nesse período anterior. Inclusive, esse momento aqui que o cristianismo e o direito canônico vão propugnar pela abolição dessas penas cruéis, isso aqui se dá já na Baixa Idade Média, já no declínio do feudalismo, já nos rumores de surgimento e desenvolvimento do capitalismo. Isso acontece porque já se inicia uma separação entre igreja, entre religião e sociedade civil, Estado. E a igreja, nesse momento, ela falava o seguinte, que essas provações, essas ordalhas e juízos de Deus só poderiam acontecer se os representantes religiosos eles estivessem atuando junto com o Estado, estivessem junto. Porque quem iria atestar esse juízo de Deus se não um representante do clero? Então, na Baixa Idade Média, com o declínio do sistema feudal e surgimento do comércio, da burguesia, a mudança de todo o sistema econômico, o sentido de tudo que se compreendia também muda, porque o sentido das coisas, as significações, tem o pano de fundo na história. Ninguém descobre a pólvora. Não é tudo racional. Existem contingências, a vida social, os acontecimentos históricos, e nós vamos misturado em tudo isso, criando as significações das coisas. Então, esse momento aqui também está ligado a esse afastamento da igreja nos desígnios do Estado. Temos um fato histórico marcante que é o Napoleão, ele mesmo, colocando a coroa na própria cabeça, simbolizando de que não era Deus que o estava coroando, era ele mesmo, era o homem. E esse fato político também contribuiu para o desenvolvimento da ideia de humanidade das penas. Então, no século das luzes, o século XVIII, houve essa mudança de perspectiva. A luz agora, que vai irradiar nas mentes humanas, não é essa luz divina, é uma luz natural, é a razão humana. O homem é capaz de raciocinar. Então irá ser valorizado esse atributo humano de poder ele mesmo ser capaz de dizer o que é justo, o que é injusto, o bem e o mal, como trabalhamos na aula passada, quando eu falei da dignidade humana. E o Cesare Bonezana de Beccaria, o Marquês de Beccaria, faz parte desse período do século XVIII, também é um iluminista, só que ele se dedicou mais a trabalhar o direito penal. Escreveu essa obra, muito conhecida, de leitura praticamente comum nas faculdades de Direito, que é dos delitos e das penas. É uma obra do século XVIII. Você lê esse livro
e percebe que consegue trazer para a atualidade os seus conhecimentos. Há algumas dissonâncias do que entendemos hoje, porém, para a época, foi um avanço significativo e ainda demonstra ainda bastante atualidade e superioridade a ideias que são difundidas no nosso seio acadêmico hoje, por políticos, por cidadãos influentes. É uma obra bastante avançada para a época e também é atual. E é muito prática. Você que atua na seara penal, como advogado, como operador do direito, como juiz, é uma obra que traz conhecimentos práticos também. É muito importante, é fundamental que seja lida. Então essa obra ela vai sintetizar um pouco disso tudo que eu falei, dessa evolução. E o Brasil vai sentir essa influência, porque nós, em 1824, teremos a Constituição do Império e em 1830 o Código Criminal do Império. Não é à toa que o título do Código Criminal do Império recebeu o nome de Dos Crimes e das Penas, referência lógica à obra do Beccaria. E esses marcos aqui são importantes, inclusive já foi perguntado em prova, porque antes da construção do Império e do Código Criminal do Império, as normas que regulavam a sociedade brasileira, brasileira com Z ainda naquela época, eram as ordenações do Reino de Portugal. Então você tinha as ordenações manuelinas, as ordenações afoncinas e as ordenações filipinas. A parte criminal dessas ordenações eram todas fundamentadas no direito penal do terror. O absolutismo governava pelo terror, aquela ideia lá da origem, lá do início. Você tinha uma divisão entre o reino e o mundo da plebe, do povo. E aqui que tudo tinha que ficar bem. Então o terror precisava ser aplicado aqui para que não houvesse uma insurreição, uma revolução contra a vida boa que acontecia aqui. Então era o direito penal do terror. Eu já assisti um filme, não lembro o nome, em que o rei estava sentado, comendo aqui numa audiência, e haveria que tratar de assuntos penais. Então, ele não estava nem ouvindo direito o que estava acontecendo, e à luz ali do seu estômago, da bile, ele dizia culpado, pena, morte, enforcamento, não queria saber muito do que de fato estava acontecendo. O que importava era a finalidade do direito penal do terror, governar pelo medo, para que esse ambiente aqui não incomodasse esse outro aqui, que era um ambiente perfeito. Assim, a Constituição do Império de 1824 traz já, de maneira prática, objetiva, uma evolução a esse direito penal do terror, trabalhando a humanidade das penas. Então você tem ainda uma separação entre cidadãos brasileiros e os escravos, porque no Brasil a escravatura foi até 1888 apenas abolida com a Lei Áurea e por pressão da Inglaterra, porque o interesse era pela mão de obra salariada, revolução industrial, superação do feudalismo, das comunas. Então a escravatura já não interessava mais. Então esse foi o pano de fundo. Porém, até esse período, em havendo essa divisão entre cidadãos brasileiros e escravos, penas cruéis e degradantes eram ainda aplicadas aos escravos em caso de insurreição e o direito penal do terror vigorava, porque em caso da chamada insurreição, aos cabeças era aplicada a morte, aos outros que estavam participando, trabalhos forçados perpétuos e aos demais açoite. Então, não importa quem é culpado, está junto o direito penal do terror, temos que dar exemplo açoite nos demais. Mas para os cidadãos brasileiros, tudo isso já
foi abolido. Então já foi realmente um avanço, infelizmente, na história tem essas contradições em havendo essa diferença entre os escravos e os chamados cidadãos brasileiros. Então, pessoal, eu fiz uma passagem aqui em geral para que você compreenda mais sobre o assunto, agregue conhecimento, desenvolva sua capacidade de raciocinar e com isso, você na intuição, a intuição é uma modalidade de razão, é razão intuitiva, você é capaz de acertar muitas questões que você não consegue ficar estudando elas pontualmente, porque trata de fatos históricos em que se envolve o direito penal. E aqui eu vou mostrar, ao final de enfrentamento desse tema, do princípio da humanidade, questões de prova nesse sentido. Então vamos ficar por aqui e na próxima aula continuaremos com mais princípio da humanidade, mas trabalhando fundamentos legais. Vamos trabalhar agora regras jurídicas mais objetivas, já o direito positivo. Até lá, um abraço.